Mas, gente, não pode botar esse cara para jogar. Tira o Rocher de circulação e recupera ele. Nós tomamos 2 gols do Grenal que o Kehler não teria tomado. Não adianta tu vir me dizer aí, o Rocher com a costela quebrada é melhor que o Kehler. Não é. Fala, gurizada. Vambora, vamos aos cortes desta noite. As coisas mais importantes que foram ditas durante o dia. Antes, quero dar um recado para você que está com o nome sujo, hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora está com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. O que tu faz agora? Tá trancado. Baldasso, tem que pagar o que eu tô devendo. Mas tu pode também limpar o teu nome agora, antes de pagar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Isso, numa ação rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome imediatamente para que tu volte a ter crédito, para poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. Então, agora entre em contato com eles nesse WhatsApp. Vamos para os cortes. Bom, eu vou dar minha opinião. É aquilo, eu dei na manchete aqui mais ou menos a ideia e eu coloco para vocês. O Hugo Malo, indicado pelo Kudê, chegou para ser zagueiro ou lateral direito. Foi zagueiro em uma outra oportunidade, até quebrou um galho direitinho. E quando vieram os confrontos contra o Fluminense, em que o Inter apresentava a necessidade de marcar o Keno e o Marcelo pelo lado esquerdo, o técnico Eduardo Kudê resolveu escalar o Malo e tirar o Bustos do time. E eu não me opus na época. A argumentação era a seguinte: o Hugo Malo marca melhor. Ele é um lateral marcador e o Bustos é um lateral ofensivo. E nós precisávamos ter um estofo de marcação. Pois bem, e assim foi feito. O que aconteceu? Deu certo? Não, não deu certo. No Maracanã, o Hugo Malo foi uma avenida. O Keno passou por ele como quis, e em Porto Alegre, um pouco menos, mas também não muito diferente. O Hugo Malo não deu a resposta defensiva que a gente imaginava por conta dessa necessidade. Aí veio o Grenal, que o Bustos joga porque o Malo estava suspenso. E o Bustos não só faz um grande Grenal, como marca bem também no Grenal, que é um ponto fraco do Bustos que lhe tirou dos confrontos contra o Fluminense, não saber marcar. E ele marcou bem no Grenal. Eu estou falando de questões defensivas dos dois jogadores. Ofensivamente não tem nem o que discutir. Ofensivamente o Hugo Malo não existe e o Bustos é muito bom. A discussão era defensiva. Então, diante de tudo isso, gurizada, não há nenhuma argumentação neste momento que mantenha o Hugo Malo como titular. O titular da lateral direita do Internacional tem que ser o Bustos. Tem que ser o Bustos. Se o Hugo Malo for escalado como titular contra o Bahia, é porque está pesando o fato de ser bruxinho do treinador. É porque está pesando o fato de ser bruxinho do treinador. O Hugo Malo não obteve sucesso na sua incumbência, que lhe faria titular da lateral direita, que lhe faria melhor do que o Bustos na função. Não foi. Então o Bustos tem que ser o titular. Até porque o Bustos é um grande lateral, que não tem como especialidade marcar, mas é um grande lateral. Então, para mim, o Bustos tem que ser titular da lateral direita. Vamos lá, tem alguns exageros aí. O René não tem 50 jogos ruins e 2 bons. O René fazia um grande ano, importantíssimo, até os confrontos contra o Fluminense, onde ele, a exemplo do Hugo Malo, foi suplantado, né? E eu não condeno o René por aquela bola que ele não conseguiu tirar na linha, porque ali não era obrigação dele. Eu condeno pelo restante dos 2 jogos contra o Fluminense, especialmente o primeiro lá no Maracanã. Mas o René é disparado ainda o melhor lateral esquerdo do Internacional. Disparado. E eu confio no René. Eu confio no René, eu não tiraria ele do time. E o principal responsável pela queda do Inter na Libertadores foi Eduardo Kudê, que fez tudo errado nos 2 jogos. Vamos lá. Eu me assustei, porque são os erros do Kudê que foram fatais para o Inter contra o Fluminense, são erros diferentes. O erro contra o Fluminense no Rio de Janeiro é um erro de tomada de decisão estratégica, né? Ele tira do campo ganhando por 2-1. No meio do segundo tempo, ele tira o Alan Patrick e tira o Arangues. E já tinha tirado o Maurício. Tirou o Alan Patrick e o Arangues, ele nunca vai confirmar isso, mas ele tirou porque ele já queria poupar os caras que tinham 2 cartões amarelos para o jogo de volta. Errou feio, mas é um erro de decisão estratégica. Tá bem, é o famoso fiz cagada. Mas o erro de Porto Alegre é mais grave.
Porque o erro de Porto Alegre, o Fernando Diniz mudou as peças do tabuleiro no intervalo e o Cudê não conseguiu entender e muito menos solucionar. Ele ficou observando passivamente um Fluminense diferente, retomando todas as ações no segundo tempo. E isso aí é mais grave por quê? Porque mostra limitação como treinador. Aí me assusta mais. Aqui a gente tem, Baldasso, todos os jogos do Inter. Na esquerda, os 6 primeiros são os jogos fora. Os 6 finais aqui são os jogos em casa. Bahia, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Cuiabá e Corinthians fora. Boa, Neném. Gostei dessa. Aí nós vamos ver as possibilidades do Internacional. Isso. Santos, Coxa, América Mineiro, Fluminense, Red Bull Bragantino e Botafogo em casa. Eu separei em 5 chaves aqui, Baldasso. Obrigação vencer, dá pra ganhar, jogo jogado, difícil e impossível. E eu quero que tu explique um de cada vez. O primeiro, tá? Que é o próximo. O Bahia fora de casa. Difícil. Difícil. Por que difícil? Porque o Inter vai estar desfalcado e o Bahia, que não é mau time, vem de uma vitória retumbante. Ok. Agora vamos e o jogo para é fora de casa. Isso. Agora vamos para o Santos, no Beira-Rio, em casa. Obrigação vencer. Por quê? Porque é em casa e porque é o Santos, que faz uma campanha medíocre. Vamos lá. Agora, Vasco da Gama fora de casa. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Por quê? Porque o Vasco também faz uma campanha medíocre e não é de longe um time imbatível. Coritiba no Beira-Rio. Obrigação vencer. Por quê? Porque, pelo amor de Deus. Porque, pelo amor de Deus. O próximo é América Mineiro, também em casa. Obrigação vencer. O Inter é muito melhor, o América é um dos rebaixados, o Inter vai ter que vencer esse jogo. Cruzeiro fora de casa. Difícil. Difícil. Agora, Fluminense em casa. Obrigação vencer esse jogo, o Fluminense vai estar pensando em outras coisas. O Palmeiras... Não, próximo agora. Isso, Palmeiras fora de casa. Difícil. Difícil, ok. Cuiabá fora de casa. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Corinthians... Não, antes... Red Bull Bragantino em casa. Red Bull Bragantino em casa. Dá pra ganhar, embora o Red Bull Bragantino seja um ótimo time. Corinthians e Botafogo. Primeiro Corinthians fora de casa e depois Botafogo em casa. Corinthians fora de casa, difícil. Ok. E o Botafogo? O Botafogo vai ser campeão brasileiro já, essa é a última rodada. É obrigação ganhar. Obrigação ganhar. Ok. Agora pro corte, Fabiano Baldasso, um resumo de cada um deles. Não, olha aí, ó. Prestem atenção. O Inter precisa de 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas para estar na Libertadores da América pela 7ª colocação. Estamos colocando, ou pelo menos eu coloquei ali, que dos 12 jogos que o Inter tem, 5 deles é obrigação vencer. O Inter é favoritaço, ou seja, teria 5 vitórias. Faltariam mais 3 vitórias e 2 empates. Tem 3 ali que dá para ganhar, que é o Vasco, o Cuiabá fora e o Bragantino em casa. Teria que vencer essas também. Tá aí as 8 vitórias. Aí desses difíceis, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, todos fora de casa, tu teria que fazer mais 2 pontinhos. Tirar 2 empates daí. É difícil, gurizada. Porque tu teria que cumprir todas as tuas obrigações e fazer mais do que isso. Além de cumprir as obrigações de vitória que o Inter tem, teria que fazer mais do que isso. É bem difícil, gurizada. É bem difícil. Fala, gurizada. Estão curtindo os cortes aí? Então vamos embora. Mas antes, presta atenção aqui. Tu tá tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Tu sabe quantos pontos tem na tua carteira? E se daqui a pouco tu tá perdendo carteira? Imagina tu ter a carteira suspensa, o que viraria a tua vida pessoal, tua vida profissional. Um inferno, né? Calma. Esse número que está aqui na tela é da SOS Multas. Ele é fixo e é WhatsApp também. Manda o WhatsApp para eles. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o caminho para tu seguir para resolver. Fala com eles agora aqui, tá bom? Seguindo com os cortes aí. Vocês sabem por que o Rocher é banco nesse jogo das eliminatórias agora?
Porque ele está lesionado. Ele está lesionado. E outra coisa, veio a informação do Taigor Jank pela manhã. Faz 2 semanas que ele está a cada jogo agravando a sua lesão nas costelas. Ou seja, para quem tinha alguma dúvida ainda daquilo que eu estava dizendo, está confirmado agora. O senhor Sérgio Rocher não poderia ter jogado o Grenal. Jogou o Grenal sem ter condições clínicas de jogar. Por isso falhou 2 vezes. O primeiro gol que o Rocher toma no Grenal é no canto dele. O Rocher defende aquela bola ali brincando. Ele não conseguiu pular, porque está doendo as costelas. Ele está agravando a sua lesão. Aí o que aconteceu? A seleção uruguaia viu, né? Não, o Rocher tá jogando o clássico deles lá, tá em condições, convoca ele. Rocher chegou lá, o que os caras viram? Cara, esse cara não tem condição de jogar. O cara não tem condição de jogar. Olha, isso é um absurdo tão grande, gente. É um absurdo por vários motivos. Primeiro, pelo jogador. Isso eu estou falando até na relação de trabalho, tá? Tu não pode botar um funcionário teu com problema clínico. Tu não vai botar um cara na fábrica para trabalhar com a perna quebrada. E tu não vai botar um jogador de futebol para jogar com a costela fissurada. Agravando a lesão dele a cada jogo que tu coloca ele para jogar. Eu até entendo que não se tem uma grande confiança no Kehler, mas, gente, não pode botar esse cara para jogar. Tira o Rocher de circulação e recupera ele. Nós tomamos 2 gols do Grenal que o Kehler não teria tomado. Não adianta tu vir me dizer aí, o Rocher com a costela quebrada é melhor que o Kehler. Não é. O Inter conduziu errado, o Inter tá botando para jogar um jogador que não tem condições clínicas, o jogador tá com a costela fissurada. Nós vimos as imagens dos bastidores do Grenal. O cara tava com uma armadura em torno do dorso. Caramba, cara! Porra, isso é uma várzea! Isso é uma várzea! O Rocher não tem condições de jogar e agora ficou comprovado. Não poderia ter jogado o Grenal. Mas ele quis jogar, ele não tem que querer nada. Se ele não pode jogar, ele não vai jogar. Se o departamento médico do Inter diz que ele tem uma fissura na costela, ele vai ter que recuperar a fissura na costela. Porra, gente. É o Inter, olha o tamanho do Internacional. E agora está escancarado. O jogo da seleção uruguaia neste momento. O Rocher, que é o mais titular de todos os jogadores da seleção do Uruguai, está no banco de reservas. Eu sei que tem gente dizendo aqui, Baldasso, já passou, o Grenal já passou, deu, nós ganhamos o Grenal, deixa assim. Não é deixa assim, não pode conduzir dessa forma. Para o Rocher, segura o Rocher, deixa ele se recuperar. Nós temos 12 jogos importantes. Que é isso, cara? Eu fico louco com isso.